Olá, boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, no formato um pouquinho diferente, vocês devem estar percebendo. Nós não estamos embaixo, lá na sinagoga, na biblioteca, estamos aqui no meu escritório. E o motivo é o seguinte, gente. Essa semana eu tive que viajar para Israel. Então, estou gravando um programa para que você não precise ficar sem a aula semanal, para a gente não deixar faltar, certo? Toda semana, e eu vou explicar isso na aula de hoje, a gente não pode deixar faltar. A gente tem um compromisso com vocês, enfim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. A pergunta de hoje é: qual é o versículo mais importante na Torá? Qual é o versículo mais importante de toda a Torá? Então você, meu amigo, que está escutando a aula em casa, você pode postar aqui embaixo. Eu, Bli Neder, depois da aula, depois que vocês postarem, eu vou entrar, eu vou ver os comentários, vou procurar reagir também com vocês. Mas eu quero que você agora já escreva qual o versículo para você que você acha mais importante de toda a Torá, tá bom? Escreve aí embaixo, vamos ver quem acerta. E o Midrash, ele fala sobre isso, mas antes de falar sobre o Midrash, enquanto vocês vão escrevendo aqui embaixo o passuco mais importante, eu vou contar uma história que eu escutei hoje do Rabino Michel, aqui na sinagoga, ele contou. História interessante. Um rapaz estava chegando no Shabat na sinagoga, faltava uns 2 minutos para o pôr do sol, e um judeu, no Shabat, ele não mexe com dinheiro. Ele estava chegando na sinagoga, o que ele viu? Ele viu ali uma nota de $100. Opa, achou? Que bom. Achou uma nota de $100. O que ele faz? Ele não pode pegar, ele pode pegar, mas ele tem 2 minutos para dar um fim, para dar um jeito naqueles $100. O que ele vai fazer? Ele não pode carregar depois para casa. Ele é judeu, ele guarda o Shabat, ele não pode pegar dinheiro. Então ele teve uma ideia, ele pegou o livro, procurou, achou Êxodos 20. O que estava escrito lá? Os 10 mandamentos, não roubarás. Ele pega a nota de $100, bota ali no livro, não roubarás, pronto. Se algum judeu achar aquilo, ele vai ler ali, não roubarás, não vai pegar. Imagina, está escrito ali 10 mandamentos na frente dele, como é que algum judeu vai pegar? Tá bom? Então ele deixou lá o Shabat inteiro, aquele Shabat ele rezou até com entusiasmo maior, uma kavaná maior. Bom, acabou o Shabat, ele não estava na sinagoga, domingo de manhã ele foi na sinagoga para pegar o dinheiro dele. Ele chega, ele abre o Rumash, abre a Torá ali no não roubarás e o que acontece? Não tem nenhuma nota. Ele fica, uau, como podem ter feito uma coisa dessa? Não roubarás e alguém roubou minha nota. Ele pensou, falou, será que a pessoa colocou em outro lugar? Ele começou a procurar no livro, no Rumash, na Torá. De repente ele acha uma nota de 50. Ele vai ver a nota de 50, estava em que página? Estava escrito lá um versículo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Muito bem, gente. Essa é só uma introdução. Vamos agora para a nossa aula, finalmente. Porção de Pinhas. Na porção de Pinhas, porção da nossa semana, nós temos aqui uma coisa muito interessante. Entre outras coisas, a Torá ela fala sobre os sacrifícios que faziam no templo, uma série de sacrifícios, iniciando com um sacrifício diário, um cabritinho de manhã, um cabritinho de tarde, enfim. E começa a falar sobre os sacrifícios. Tem o Midrash. O Midrash começa a discussão qual o versículo mais importante da Torá. Um primeiro sábio, Ben Zomá, ele fala ao Pasuk, o versículo mais importante de toda a Torá, qual que é? Fala Ben Zomá, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Esse é o Pasuk, o versículo mais importante que tem em toda a Torá. Unicidade divina, é um versículo onde o povo judeu sempre falou de manhã e de noite, um versículo que mesmo nas épocas mais difíceis, onde o povo judeu ia ao martírio, eles iam no martírio falando desse versículo. Enfim, Shema Israel fala Ben Zomá, é o versículo mais importante da Torá. Na linguagem do Midrash, Arik Kolel, o versículo mais global da Torá. Ok. Vem o segundo sábio e fala, não. Encontramos um versículo ainda maior, mais importante, ou mais global, mais generalizado na Torá do que o Shema Israel. E qual é esse versículo? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Imagina, o amor ao próximo é a base da Torá. Tem a famosa história do Hillel. Tinha uma pessoa, ele queria se converter, ele foi até o Shammai, falou, Shammai,
eu preciso que você me ensine toda a Torá enquanto eu estiver num pé só, ele falou. Eu vou ficar num pé só, você me ensina toda a Torá. Shammai pegou pela orelha dele, levou para o outro lado da rua, falou, meu amigo, nunca mais entra na minha casa. Uma insolência dessa, imagina, nunca mais pisa aqui. Veio Hillel, esse homem foi para o Hillel e falou, Hillel, eu quero que você me ensine Torá enquanto eu estiver num pé só. Hillel falou, pois não, está pronto, está num pé só? Ele falou, sim. O Hillel falou para ele a seguinte frase, Madesana halach lecha tavit. É uma frase em aramaico. Ele falou o seguinte, aquilo que você odeia para você, não faça para o seu amigo. Você não gosta que façam algo para você? Não faça para o seu amigo. Essa é toda a Torá. O restante é comentário dela. Então fala o Ben Anás, essa é a mitzvah mais importante da Torá. Esse é o versículo mais importante que tem na Torá. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. Veio um outro Raham, veio um outro sábio, Shimon Ben Pazi, o nome dele. Shimon Ben Pazi, ele fala, não, eu tenho um versículo ainda mais, colel, mais generalizado na Torá, versículo mais importante. E perguntaram para ele, você tem um versículo ainda mais importante que isso? Mais que a unicidade divina, mais que amor ao próximo? Ele falou, tenho. Não. Qual o versículo? Ele falou, você vai sacrificar para mim um cabritinho de manhã e vai sacrificar para mim um cabritinho de tarde. Nossa paraxá fala sobre isso, o sacrifício diário. Olharam para ele e falaram, como? Sacrifício diário mais importante? Como assim? Levantou um rabino, Rebbe Ploni, rabino fulano se levantou, ficou de pé e falou, Allah que Ben Pazi. A lei é como o Shimon Ben Pazi. É o veredito é com ele. Esse é o mais importante, esse é o mais generalizado, o mais importante de toda a Torá. Acharam estranho? Como assim? Bom, depois de muito tempo veio um grande tzadik, Maral Mi Praga. O Maral de Praga. Rebbe Yuda Levai, ele viveu aproximadamente 500 anos atrás, ele fez o Golem, o famoso Golem. Maral de Praga, ele explica isso. Maral, ele fala o seguinte, existem pessoas que eles se despertam de repente e gritam Shema Israel, amam a Deus de verdade, ou tem um despertar em certos momentos, Yom Kippur, o dia do perdão, vão na sinagoga, jejuam o dia inteiro, prometem doar quantias grandes de tzedakah uma vez por ano. Existem pessoas que têm outro tipo de conexão com Deus, eles falam que minha mitzvah é amar o próximo, mas o que tem em volta nem sempre condiz, ou nem sempre a religiosidade é a mesma. Fala, Maharal, você quer uma conexão com Deus? Um cabritinho de manhã, um cabritinho de tarde. Então, a gente sabe que as rezas, as orações, elas foram fixadas no lugar dos sacrifícios. Então, você reza de manhã, você reza de tarde, 2 vezes por dia. Você fala o Shema Israel de manhã, você fala o Shema Israel à noite. Um Benor precisa falar o Shema Israel 2 vezes por dia. Aconteça o que acontecer, faça sol, faça chuva. Chove água, chove granizo, chove pedra, chove canivete. A gente não pode deixar faltar, todo dia a gente falar com Deus. A perseverança, aquela constância, independente das condições. A pessoa às vezes ela levanta, ela está cansada, ela fala, hoje eu não vou rezar. A pessoa ela levanta, ela fala, hoje eu tenho cliente cedo, não posso rezar. Não posso falar o salmo diário, não posso falar o Shema Israel, eu estou com toque atrasado já. Então ele tem que saber, a conexão com Deus é a coisa sagrada, mais sagrada que tem. Dia a dia, você não pode perder um dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã e de noite. Um cabritinho de manhã, um cabritinho de noite. O tempo inteiro a perseverança. E na verdade, gente, isso é a chave para aquele que quer ter um sucesso na vida. É um dos principais fatores que leva a pessoa a ter sucesso. Tem pessoas que eles têm muita força para empreender, mas depois de um tempo eles cansam, param, voltam para trás, estagnam. Se você quer ter sucesso na vida em todas as áreas, uma coisa que você precisa ter é aquela disciplina todo dia, aquela perseverança, aquela constância,
Porque quando você tem um objetivo, um foco na vida, seja ele religioso, às vezes, seja ele uma carreira empresarial, pode ser, ou um foco financeiro, você quer ter X dinheiro no banco, economias, você quer ter imóveis, ou você quer estudar, você quer ser um grande sábio, por exemplo. Se você não tem essa perseverança, você não chega lá. Porque vai ter muitos obstáculos no caminho. A pessoa começa um projeto de vida, ele vai ter obstáculos, ele vai ter pessoas que vão contestá-lo, ele vai ter opositores, ele vai ter concorrentes, ele vai ter pessoas que vão falar mal dele, ele vai ter muitas coisas. Se ele quer ter um sucesso, gente, o caminho é focando no seu objetivo o tempo inteiro. Eu vou contar uma história para vocês, muito bonita. Eu gosto muito particularmente dessa história. Às vezes quando eu conto até me emociono um pouquinho. Então já peço desculpas antecipadas se isso acontecer, espero que não vai acontecer. Mas é a história de um tzadik. O nome dele era Rebbe Hirsch Mirimanov, ou conhecido também como Rebbe Hirsch Mishores, Rebbe Hirsch o Servante. Ele tem uma trajetória diferente dos outros tzadikim. Rebbe Hirsch, o Hirsch, pequeno Hirsch, quando ele nasceu, ele ficou órfão de pai e mãe numa idade pequena. Ele foi adotado por um primo dele, o primo adotou ele. Só que depois de alguns meses, o primo empobreceu. E o primo não tinha mais dinheiro para alimentar uma boca a mais na casa dele. E transferiu a responsabilidade para a comunidade local, para o tribunal rabínico. A comunidade judaica daquela cidade se juntou, se reuniu e decidiram e conseguiram arrumar um trabalho para o Hirsch como ajudante de alfaiate. Tinha um alfaiate na cidade que resolveu adotá-lo. O Hirsch ganhava algumas moedinhas, pouca coisa, mas o principal, ele estava aprendendo uma profissão. Ele tinha um teto para dormir, ele tinha comida para comer. E o Hirsch fazia os trabalhos pesados para o alfaiate. Ele cortava e carregava lenha, ele enchia a caixa d'água também com água do rio. O Hirsch, enfim, fazia trabalhos pesados, mas aprendia uma profissão. O Hirsch não foi para a escola, ele não tinha alguém que pudesse pagar para ele estudar na escola. E quando o Hirsch ele via as crianças da idade dele brincando no intervalo da escola, ele sentia um pouquinho de inveja. O Hirsch falava para si mesmo: puxa vida, se um dia eu tivesse a oportunidade de estudar a Torá que nem esses meninos, talvez eu seria um tzadik. Talvez eu seria um homem justo, um tzadik. Mas logo depois, vinha um outro pensamento e o Hirsch se repreendia. Ele falava: Hirsch, como você pensa uma coisa dessa? Quem é você para ser um tzadik? Afinal de contas, você é um mero ajudante de alfaiate que só tem essa posição graças à piedade que a comunidade teve sobre você. Você pensa em ser tzadik? Larga esses pensamentos tolos. Mas o Hirsch rezava. E o Hirsch, quando rezava, ele rezava com muita força, com muita devoção. E qual era a reza que o Hirsch fazia? Quais eram as palavras do Hirsch? Hirsch falava: Senhor do Universo, abre minha mente para a Torá. Abre meu coração para servi-lo. E assim, enquanto os meninos jogavam bola, o Hirsch falava salmos. Bom, passou-se algum tempo e saiu na cidade uma informação de que está vindo um tzadik visitar a cidade. Rabbi Moshe Mipsher Tzvok. Rabbi Moshe era um tzadik já de idade, e o Hirsch ele ficou todo entusiasmado. O Hirsch ele queria ver o tzadik. Só que logo explicaram para o Hirsch que esse tzadik ele é muito reservado, ele não costuma aparecer em público, e somente pessoas selecionadas têm a oportunidade de vê-lo. Mas o Hirsch, ele queria muito ver o tzadik. E o Hirsch, ele teve um plano então. Na noite anterior à vinda do tzadik para a cidade, o Hirsch foi até um mikve da cidade. Tinha uma janela aberta, o Hirsch entrou pela janela. O Hirsch dormiu no mikve naquela noite. E de manhã cedo, quando o tzadik ele ia entrar no mikve, o Hirsch ele se escondeu debaixo de um banco bem escondido. Ele escuta barulhos, o tzadik entra, o ajudante do tzadik ajuda o tzadik a tirar suas vestimentas para entrar no mikve. O ajudante deixa num banco e sai. E quando ele vê que o tzadik está entrando no mikve,
O Hirsch sai do seu esconderijo, ele vai até o mikve, ele vê o tzadik emergindo. Logo, o Hirsch, ele volta para o esconderijo, o tzadik sai, se troca, sai do mikve, e o Hirsch logo ele se despe e ele pula naquelas águas do mikve, onde o tzadik também pulou para tentar ter pelo menos um contato indireto com o tzadik. E ele saiu de lá muito contente, muito agradecido a Deus pelo mérito de ter visto o tzadik, ter mergulhado nas águas que o tzadik mergulhou. Ele foi para a sinagoga rezar. E naquele dia o Hirsch ele rezou muito forte. Ele gesticulava muito com as mãos na hora da reza. Ele falava em voz alta. As pessoas que viram ele rezando começaram a debochar do Hirsch. Quem é esse pequeno menino semi-analfabeto que não sabe o que está escrito na Torá? Ele está rezando como se fosse um tzadik. Debochavam dele, mas o Hirsch não ligava. O Hirsch não prestou atenção, porque ele estava tão contente e tão agradecido a Deus pelo fato dele ter visto o tzadik, que ele continuou a rezar. As pessoas continuaram debochando do Hirsch nos próximos dias. O Hirsch tentava se conter um pouco na hora da reza, mas era difícil, aquilo saía automaticamente. Passou-se alguns dias, passou-se um tempo, o Hirsch ele vira para o seu empregador, o alfaiate, e fala: cara alfaiate, eu sou muito grato por todo o tempo e toda a ajuda que você me deu, mas eu estou te deixando, eu vou viajar para Fritsk. O alfaiate perguntou: Hirsch, o que você vai fazer em Fritsk? O Hirsch responde, fala: lá tem Tzadik, Rebbe Menachem Mendel de Fritsk, e tem uma yeshiva, eu quero estudar nesta yeshiva. E quem sabe eu posso inclusive servir um pouquinho o tzadik? O alfaiate mexeu a cabeça e falou: Hirsch, para com essas ideias tolas, Hirsch. Você não sabe estudar, você é um simples menino. Eu estou te tentando ensinar uma profissão para você ser alguma coisa na vida. Eu acho que você está se esquivando, Hirsch, você quer fugir das obrigações. Mas o Hirsch, ele estava decidido, ele quer estudar a Torá. Quando o alfaiate entendeu que não tinha jeito, ele deu algumas moedas na mão do Hirsch, um pouquinho de comida, abençoou o Hirsch, Hirsch pegou sua trouxa e partiu em viagem. Hirsch foi andando em direção à cidade de Fritsk. Alguns dias ele tinha sorte, alguns judeus que passavam pelo caminho com uma carroça davam carona para o Hirsch, davam algum pão e comida para o Hirsch comer. Alguns dias ele não tinha carona, ele ia a pé, mas o Hirsch, muito contente, com alegria no coração, pelo mérito de estar indo agora estudar a Torá. Hirsch, finalmente, depois de alguns dias, chega na cidade de Fritsk. Ele bate na porta da yeshiva, os rapazes abrem, perguntam o que eles podiam ajudar. E o Hirsch fala: eu sou um homem, eu sou um rapaz simples, eu não sei estudar a Torá, nunca tive oportunidade. Mas é por isso que eu vim aqui, porque eu vim estudar, aprender a Torá sagrada, que é o meu maior desejo. E quem sabe, eu posso ter o mérito, inclusive, de fazer alguns trabalhos, servir o tzadik, o Rebbe Menachem Mendel. Os meninos, eles se entreolharam, deram um sorriso, tiveram pena do Hirsch, botaram o Hirsch para dentro, deram comida para ele, um lugar para ele dormir. E o Hirsch ficava estudando lá na yeshiva. De vez em quando, ele perguntava um versículo para o outro, para um traduzir. Ele perguntava para um outro um trecho para explicar. E sempre que alguém explicava para ele, ele sentia uma alegria muito grande e agradecia muito. Bom, o Hirsch ele botou os olhos na casa do tzadik que ficava próximo a yeshiva. Ele percebeu que todo dia, no final da tarde, o zelador, o ajudante do tzadik, ele ia até um local, cortava a lenha e carregava a lenha até a casa do tzadik. Hirsch percebeu que essa pessoa era um pouquinho idosa, esse ajudante. E um belo dia ele foi até esse senhor e se ofereceu para cortar lenha. O senhor precisa de ajuda? Hirsch perguntou. Posso lhe ajudar a cortar lenha e a carregar? O ajudante, que era um senhor de idade, prontamente agradeceu a boa vontade do Hirsch, entregou para ele o machado. O Hirsch, com muita agilidade, cortou lenha. Ele tinha aprendido isso muito bem junto com o alfaiate e carregou a lenha pesada até a casa do tzadik. Porém, na hora de entrar na casa, o ajudante falou: não, você traz até a porta. Na casa do tzadik, somente eu tenho autorização. Hirsch agradeceu a oportunidade e na tarde seguinte Hirsch novamente foi cortar lenha.
Isso virou uma rotina. Todo dia o Hirsch ajudava o zelador a cortar lenha, o ajudante a cortar lenha, levava até a porta do tzadik. Um belo dia, o Hirsch insistiu e pediu, e o ajudante deixou ele carregar a lenha até a lareira da casa do tzadik. Porém, na hora de acender a lareira, o ajudante não deixou o Hirsch. Ele explicou que o tzadik, ele é muito delicado, o tzadik, Rabbi Menachem Mendel Mifritsk. Ele é muito sensível e tem que ter exatamente aquela quantidade de calor. Nem um pouco mais, nem um pouco menos. Além do mais, a lenha tem que ser muito bem escolhida, porque se tem uma lenha um pouquinho úmida, vai fazer muita fumaça e isso é muito perigoso para o tzadik. Então, somente ele pode acender a lareira. Ok. O Rish acompanhava todo dia o zelador, o ajudante, acendendo a lareira do Rebbe Menachem Mendel, assim era. E assim passaram alguns dias. O Rish acompanhava o trabalho do zelador, ele virou ajudante do zelador. Porém, somente o zelador acendia a lareira, somente o zelador preparava a cama para o Rebbe Menachem Mendel dormir. O Rebbe Menachem Mendel, ele dormia não numa cama, mas sim numa esteira de palha. Essa esteira de palha, todo dia, o ajudante, o zelador do Rebbe do Rebbe Menachem Mendel, ele amarrava essa esteira numa moldura de madeira, ficava pendurada com cordas, assim dormia algumas horas, não muitas horas, de noite, o Rebbe Menachem Mendel, até que ele acordava à meia-noite, ia chorar pelo exílio da Shekhinah e o exílio do Beit HaMikdash, o exílio do povo judeu pela destruição do templo. Isso ele fazia toda noite. Ele se recusava a dormir numa cama, Rebbe Menachem Mendel, porque ele falava, Imo anori betzara. Eu estou sofrendo junto com o povo judeu no exílio. Eu estou sofrendo junto com a Shekhinah. Não posso dormir numa cama. Então, aquelas poucas horas que ele dormia, era numa esteira de palha que o zelador preparava todo dia. Mas um certo dia, o zelador, ele era um homem de idade. Ele ficou doente. Ele não tinha forças para acender a lareira. Ele não tinha forças para levantar e preparar aquela cama. Ele não tinha outra escolha a não ser pedir para o Hirsch fazer aquilo aquela noite. E assim foi. O Hirsch, então, naquela noite, ele ficou tão contente. E ele preparou a cama do tzadik, falando salmos de louvores a Deus pela oportunidade que ele teve em preparar a cama do tzadik. O tzadik dormiu naquela noite na esteira. E na manhã seguinte ele chama o zelador, ele chama o seu ajudante. E ele perguntou, quem preparou minha cama aquela noite? Quem que preparou a cama, a esteira? O zelador começou a se esquivar, a dar algumas desculpas. Veja bem, Rebbe, eu tava passando mal, não me senti bem. O Rebbe falou, eu nunca tive um sonho tão maravilhoso. Quando acordei para falar a reza da meia-noite, as palavras saíam da minha boca, brilhavam, os salmos estavam energizados. O zelador contou que foi o Hirsch que fez a cama. E o Rebbe pediu que daqui em diante somente o Hirsch fizesse a cama dele para dormir. O zelador estava bem velho já estava bem próximo da idade de aposentar e se aposentou. E o Hirsch, ele agora se tornou o novo ajudante do Rebbe Menachem Mendel de Fritsk. Ele ajudava o Rebbe na mikve a se vestir. E o auge do júbilo do Hirsch foi quando ele ajudou o Rebbe a colocar o tefilim. Porque o Rebbe colocava 2 pares de tefilim. E o segundo par o Rebbe não tinha força para colocar. Porque na primeira reza, o Rebbe rezava tão forte pedindo para Deus trazer uma Mashiach e reconstruir o templo, que quando acabava a reza, o Rebbe estava exausto e não tinha forças para colocar o segundo par de tefilim. O Hirsch ajudava ele. Bom, não passa muito tempo. O Rebbe Menachem Mendel, ele muda para a cidade de Rimenov, na Romênia. Ele se tornou famoso com o nome de o grande Rebbe Menachem Mendel de Rimenov. Grande Rebbe. O Rebbe, ele tinha muitos alunos. Um deles era Naftali Miropchitz, um grande tzadik depois. Rebbe Naftali Miropchitz, vira e mexe, ele pedia para o Rebbe despedir o Hirsch. Porque o Hirsch, ele continuava desde aquele dia gesticulando muito na reza, e gritava, e rezava alto, e as pessoas debochavam dele. Falava, esse ignorante está pensando que é um Rebbe. Esse ignorante, ele imita o Rebbe. E as pessoas não aguentavam o Hirsch por causa disso, não suportavam o Hirsch. Até mesmo o Rebbe Naftali Miropchitz falou, quem é essa estrela aí? Está pensando que é um Rebbe. Pediu para o Rebbe, manda embora o Hirsch. O Rebbe falou, Aoler bederech tamim uishanteni.
aquele que anda no caminho ingênuo, ele vai me servir. É um versículo dos Salmos. Não quis mandar embora. Mas depois de algum tempo, na cidade de Irimenov, continuaram os pedidos continuaram os pedidos. Inclusive teve um caso que o Rabbi Nachman Mendel Mirimenov pediu para o Hirsch casar. O Hirsch casou. Mas lá além, que Deus não permita, os filhos do Hirsch faleceram. Jovens, pequenos. A esposa do Hirsch veio chorar para o Rebbe. O Rebbe mandou chamar o Hirsch, falou: Hirsch, o que você faz? Você está trazendo almas tão elevadas que elas não conseguem ficar no corpo físico. Bom, ainda em Irimenov, continuaram os seguidores, os Hassidim do Rebbe, pedindo para o Rebbe mandar o Hirsch embora. Até que o filho do Rebbe, Rebbe Nosson Yehuda, pediu para o pai despedir o Hirsch. E o pai despediu o Hirsch. O pai despediu o Hirsch. Alguns dias depois, Rebbe Naftali Miropchitz, o grande tzadik, pediu uma bênção para o Rebbe. E o Rebbe botou a mão esquerda sobre a cabeça dele e abençoou. O Rebbe Naftali perguntou: e a mão direita é para quem? O Rebbe falou: a mão direita? A mão direita é para o Hirsch. Mas mais alguns dias depois, o Rebbe falece. Então o Rebbe ele tinha despedido o Hirsch porque ele sabia que não precisava mais do Hirsch. O Hirsch, então, ele mudou para uma outra cidade. O Rebbe Naftali Miropchitz, ele foi para uma cidade, seu Rebbe, e o Hirsch foi atrás dele. Um dia, um comerciante muito grande, ele foi procurar o Rebbe Naftali Miropchitz. Esse comerciante ele tinha perdido muito dinheiro. E ele falou: Rebbe, se o senhor não me abençoa, eu vou à falência, vou perder tudo que eu tenho. Eu preciso, Rebbe, de uma bênção. Eu preciso de mais que uma bênção, eu preciso de uma promessa. O Rebbe abençoou que ele recupere o dinheiro dele, as percas que ele teve financeiras. Mas o comerciante não. Ele falou: Rebbe, eu preciso de uma promessa. Eu não quero bênçãos, eu quero uma promessa. O Rebbe falava: meu caro, um Rebbe pode abençoar, um Rebbe não pode prometer. Deus promete, a gente não tem como, a gente pode abençoar. Mas o comerciante falava: Rebbe, eu quero uma promessa sua, uma promessa. O Rebbe falou: veja, o Hirsch que está na sinagoga, ele fala que quando rezamos de todo o coração, Deus, ele garante, ele dá. Quando o comerciante escutou sobre o Hirsch, ele saiu correndo para a sinagoga. Ele caiu nos pés do Hirsch e começou a implorar que ele precisa de uma promessa, que ele vai recuperar o dinheiro, que ele vai ficar rico de novo. O Hirsch, ele tinha casado pela segunda vez e tinha uma filha. Essa filha já estava na idade de casar, mas o Hirsch não tinha dinheiro para o dote, não tinha dinheiro para dar um dote. E naquela época na Rússia não tinha dote, ficava para a titia. Não casava, difícil, ninguém queria uma menina pobre que não tinha pelo menos o dote. Bom, o Hirsch ele não trabalhava, porque ele tinha fé perfeita em Deus, que Deus ele pode suprir todas as necessidades do Hirsch. O Hirsch, ele era um órfão desde pequeno, e Deus, ele é pai de todos os órfãos, está escrito: havia Tomim, pai dos órfãos. O Hirsch falava: um avô não vai casar sua filha? Um avô que tem dinheiro não vai pagar o casamento da filha? Para que eu preciso bater a cabeça e trabalhar? Eu preciso estudar a Sagrada Torá. Assim falava o Hirsch. E de repente o Hirsch, ele vê que aquele homem milionário caiu nas suas pernas e começa a pedir, implora para que ele fique rico. O Hirsch vê aquilo, o Hirsch tinha certeza de que esse é o canal que Deus deu para ele, para trazer o dote da sua filha. Então o Hirsch falou: meu caro, eu preciso de 50 ducatos de prata. O milionário abriu os olhos e falou: 50 ducatos de prata, Hirsch? É uma fortuna. Eu te dou 5, vai. Já é muito dinheiro, 5. A gente falou: não, eu preciso de 50. O milionário, ele tinha certeza que o Hirsch pode prometer que ele vai recuperar todo o dinheiro. Assim falou o Rebbe Naftali. Assim ele entendeu do Rebbe Naftali Miropchitz. E ele continuou falando para o Hirsch: Hirsch, por favor, eu te dou 10 ducatos. O Hirsch falou: mas eu preciso de 50. Ele continuou aumentando o lance, e quando ele viu que o Hirsch, ele era inquebrável, inegociável, ele foi até a casa, pegou um saco, 50 ducatos de prata, deu na mão do Hirsch, e o Hirsch abençoou o milionário que ele ia enriquecer novamente. O que vocês acham? O que aconteceu?
O milionário ficou milionário de novo, mais do que era antes. A bênção do Hirsch, gente, funcionou. Logo se espalhou na cidade que o Hirsch ele abençoa e as bênçãos do Hirsch se concretizam. Logo vieram mulheres estéreis pedir bênção para o Hirsch. O que aconteceu? Começou a nascer criancinha de mulheres estéreis. Vieram pessoas doentes pedir bênção para o Hirsch. As pessoas se curaram e começou então as pessoas a falar do Hirsch, a falar do Hirsch. Bom, falece um Rebbe que estava em Fritzk. E o Hirsch, ele volta para sua cidade natal, para sua cidade, desculpa, onde ele cresceu. Ele volta para Fritzk. Nada mais interessante para uma comunidade judaica saber que está vindo um Rebbe morar na cidade. E que as bênçãos deste Rebbe são infalíveis. Foi um grande... Todo mundo ficou eufórico com a vinda do novo Rebbe. Rebbe Hirsch, Meshores, Hirsch, o servente, o ajudante, Hirsch, o servente, para a cidade. Assim ele era conhecido, Hirsch, o servente, porque ele foi servente do alfaiate lá atrás. E logo ele se estabeleceu na cidade. E começou a dar bênçãos, as bênçãos se concretizavam. Ele começou a ensinar a Torá e saíam da boca dele pérolas, coisas fantásticas. As pessoas começaram a perceber e entender que aquelas gesticulações na reza, que ele gritava na hora da reza, não era uma encenação. A encenação é quando o Hirsch perguntava para uma pessoa traduzir o versículo. Essa era a encenação. E que o Hirsch é um tzadik muito grande. Logo, o séquito de seguidores do Hirsch gerou muito. Ele tinha milhares de seguidores. Naqueles dias, o Hirsch já tinha uma filha do terceiro casamento. E naqueles dias também se espalhou o nome do grande Rebbe, Rebbe Israel Meir Mirudin, famoso Rudiner. E o Hirsch, ele quis visitar o Rudiner. O Hirsch, então, ele foi até a cidade de Rudin. E quando escutaram que o Hirsch está indo para lá, todos os Hassidim, foram juntos. Ele chegou em Rudin acompanhado de uma massa enorme de Hassidim. O Rebbe Israel Meir Mirudin veio receber o Rebbe Hirsch. Os dois apertaram a mão e conversaram. O Rebbe Israel vira para o Rebbe Hirsch e fala: Hirsch, eu tenho um neto, você tem uma filha. O que você acha, Hirsch, a gente fazer aqui um casamento? O Hirsch aceitou com prazer. E agora ele estava prestes a entrar na maior nobreza racídica que tinha. Numa corrente, num pedigree que não tinha igual. Eles fizeram então o noivado. Mas antes do noivado, Rabbi Israel Meir Mirudin, ele falou: é nosso costume antes do noivado anunciar nossa árvore genealógica, nossos ancestrais, quem foram, nosso pedigree. E ele falou, Rabbi Israel Meir Mirudin: eu sou neto do grande Avraham Amalach, Avraham o anjo, um grande tzadik. E sou bisneto do Magid Mimezeret, aquele que sucedeu o Baal Shem Tov, o sucessor do Baal Shem Tov, o grande Magid Mimezeret. Hirsch, por favor, anuncia sua ancestralidade. O Hirsch ele se levantou e falou: Rebbe Israel, eu fiquei órfão muito cedo, eu dificilmente me lembro dos meus pais. Fui criado por um cunhado, por um primo, alguns meses que não tinha como me sustentar. Caí nas mãos da comunidade. E com muita piedade que eles tiveram de mim, eu me tornei um ajudante de alfaiate. Esse alfaiate, ele me ensinou uma coisa. Hirsch, seja honesto no trabalho. Procure consertar aquilo que está estragado. E procure não estragar aquilo que é novo. Gente, isso é tudo que eu tenho, falou o Hirsch. Rebbe Israel Mirudin olhou para o Hirsch. Falou: Hirsch, você me superou, Hirsch. Você me superou. E o Hirsch, ele continuou sendo um grande Rebbe. Faleceu aos seus 70 anos, pobre, a viúva não tinha um centavo para viver. Sendo que, apesar disso, os seus seguidores Hassidim traziam para o Hirsch somas enormes de dinheiro, e o Hirsch distribuía tudo isso para os pobres. E faleceu sem um centavo. Gente, isto é um exemplo daquele cabritinho de manhã e cabritinho de noite. Perseverança, persistência, resiliência. Você quer ser um tzadik, você tem um objetivo. Você vai ter dificuldades. Podem debochar de você, podem rir de você, podem achar que você não é capaz, podem achar muita coisa.
você foca no seu objetivo, você vai. Todo dia você bate o ponto, não deixa um dia de não trabalhar sobre isso. Você quer estar conectado com Deus, você reza de manhã, você reza de noite. Você quer estar conectado com o seu grupo Bnei Noach. Toda reunião você está lá. Você não pode falar, hoje eu não posso, minha esposa precisa fazer compras. Você não pode, hoje tem jogo do Brasil, hoje tem Copa. Não, não tem isso, meu amigo. A coisa mais importante você é a reunião. Se você tem reunião, então não existe jogo do Brasil, não existe nada. Você dia tudo aquilo é sagrado para você, entendeu? Você vai na reunião do grupo, você reza de manhã, você reza de tarde, você não falta com Deus. Todo dia você está lá. Sobre o Rish, gente, eu queria falar mais uma palavra. Vocês sabem, está escrito em Gênesis, bem no início, Nasce Adão Betzalmeinu Kidmuteinu. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Inclusive, tem alguns idólatras que tentam pegar esse versículo e explicar outras coisas, enfim. O Rashi, comentarista da Torá, ele dá uma explicação. O que é façamos um homem? Chamar de um? Não. Só tinha Deus, um único e indivisível. O que é façamos? Deus falou com os anjos. Deus não queria que tivesse uma inveja quando Deus criasse um ser humano de livre-arbítrio. Então Deus virou para os anjos e falou, anjos, o que vocês acham? Criar um ser também lá embaixo, na terra, com livre-arbítrio? Quando ele se aconselhou com os anjos, pronto, os anjos não iam ter mais inveja do homem, eles foram partes da criação do homem e sentiram parceiros. Então façamos no plural, ok. Essa é uma explicação. Gente, mas tem uma explicação muito bonita. Quando Deus falou, façamos um homem, ele estava falando com quem? Ele estava falando com Hirsch. Falou, Hirsch, o que você acha? Vamos lá? Vamos fazer um homem? E esse Hirsch também é cada um de nós. Nós nascemos, gente, com um potencial incrível, cada um de nós. Nós nascemos realmente, está escrito Adão, pere Adão e o lado. O homem, ele cresce, o homem, ele nasce selvagem. Ele nasce um animal. E Deus fala para esse homem que nasceu animal, vamos fazer um homem, gente? Eu te dei o potencial. Agora cabe a você revelá-lo. Então Deus falou isso para o Rish e fala para o Rish que tem em cada um de nós. Falou, Rish, façamos um homem. Esse Rish conseguiu. Ele não era nada, se tornou um grande Rebbe. Todos nós podemos também chegar nesse ponto. Vamos juntos ajudar Deus a fazer esse homem também. Gente, foi um prazer estar com cada um de vocês. E se Deus quiser, nos vemos em breve. Tudo de bom. Até a próxima.